Observe o nome aqui, Caibalion, Sim, os princípios herméticos. a conexão com a complexidade. Sabe, é curioso pensar como é que um texto, escrito mais de 100 anos atrás, ainda pode ter algo a nos dizer hoje, né? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar no Caibalion e tentar entender por que os princípios desse livro continuam fazendo tanto sentido no nosso mundo que é, convenhamos, super complexo e acelerado. Olha só que interessante essa frase, ela meio que resume o fascínio, o mistério todo em torno do hermetismo, sabe? Que é essa sabedoria antiga de onde o Caibalion bebeu. E é um tipo de conhecimento que, de alguma forma, atravessa os séculos. Não é só sobre dar respostas prontas, mas sobre oferecer jeitos diferentes de olhar para a nossa própria vida. Então, vamos lá. É importante a gente alinhar uma coisa aqui logo de cara. O Caibalion, ele não é um papiro milenar, tá? Na verdade, ele foi publicado em 1908. A grande sacada dele é ser uma espécie de releitura, uma modernização desses conhecimentos antigos para uma galera de outra época. E o mais curioso é que ele foi publicado sob um pseudônimo, os Três Iniciados. Ninguém sabe ao certo quem eles eram, mas o objetivo deles era bem claro, sabe? Pegar aquelas ideias esotéricas super complexas e traduzir para o pessoal do século XX. Era uma ponte entre o misticismo lá do passado e essa busca mais moderna que a gente tem por autoconhecimento. Bom, e o coração da obra, a parte central mesmo, são os 7 princípios universais. A melhor forma de pensar neles não é como leis da física rígidas, sabe? É mais como uma gramática simbólica, ferramentas para a gente ler e entender a realidade. Todos eles se encaixam e formam um sistema de pensamento bem amarradinho. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Esse é o alicerce de tudo. O primeiríssimo princípio afirma que a própria realidade, na sua essência, é uma criação mental. O universo não é só matéria bruta. Ele é a manifestação de uma consciência universal. E a virada de chave que isso propõe é gigante. Deixa-se de ser um mero espectador da vida, sabe? E passa-se a ser um participante ativo na criação da própria realidade. Quer dizer, nossos pensamentos, nossas percepções, tudo isso ajuda a moldar o mundo que a gente experimenta. Bom, e se o universo é mental, até que faz sentido pensar que os mesmos padrões se repetem em diferentes escalas, não é? E é daí que vem o segundo princípio. Ele fala de uma simetria, uma correspondência entre o que está lá em cima, o macrocosmo, o universo todo, e o que está aqui embaixo, o microcosmo, ou seja, cada um de nós. Na prática, esse princípio vira uma ferramenta de interpretação poderosa. Pensa assim. Quando a gente observa os ciclos da natureza, sei lá, as estações do ano, a gente começa a sacar os nossos próprios ciclos internos. Aqueles ciclos psíquicos, emocionais, é como se o universo virasse um grande espelho da nossa alma. Só que esses patrões não são parados, congelados no tempo. A mente universal está sempre em movimento. E aí vem o terceiro princípio, o da vibração. Ele diz que absolutamente nada está em repouso. Tudo se move, tudo vibra. Desde a menor partícula de um átomo até a maior das galáxias. Aquela sensação de imobilidade, pura ilusão. E o legal é que o hermetismo pega essa ideia da física e joga para o nosso mundo interior. Nossos pensamentos, nossas emoções, tudo isso é visto como energia, vibrando em frequências diferentes. É quase um convite para a gente prestar mais atenção em como a gente está vibrando por dentro, sabe? Ok, se tudo vibra, então essas vibrações têm que ter um espectro, uma gama, né? E é exatamente isso que o quarto princípio, o da polaridade, nos diz. Pensa no amor e no ódio, na coragem e no medo. A ideia aqui é que eles não são coisas opostas, separadas, são só os dois extremos da mesma coisa. O exemplo do quente e do frio é clássico e ajuda a entender. Não tem uma linha exata onde o quente acaba e o frio começa, né? São só graus diferentes de temperatura. Entender essa polaridade permite que a gente transmute um estado em outro, ou seja, que a gente consiga se mover ao longo dessa mesma escala. E esse movimento de um polo ao outro não é caótico, aleatório. Ele tem um fluxo, um ritmo. Esse é o quinto princípio. Ele descreve o movimento de pêndulo que existe em tudo. Sabe, tudo sobe e desce, tudo se expande e se contrai. A vida tem marés, igualzinho ao oceano. A sabedoria prática que sai daqui é gigante. Ao invés de ficar lutando contra aqueles momentos de baixa, de recolhimento, o princípio do ritmo sugere que a gente reconheça que isso faz parte de um ciclo. E que, inevitavelmente, depois da maré baixa, vem a maré alta, um novo momento de expansão. E claro, esse fluxo todo, esse ritmo,
Não acontece por acaso. E aí chegamos no sexto princípio, o de causa e efeito, que é bem direto ao ponto. Cada coisa que acontece, cada pensamento, cada ação, tudo faz parte de uma corrente de causa e efeito, mesmo que a gente não enxergue a causa de primeira. E aqui tem outra virada de chave importante. Entender esse princípio não é para ficar pensando que tudo já está escrito, sabe? Não é determinismo, é sobre responsabilidade. É sacar que nossas atitudes, até as pequenininhas, são como sementes que uma hora ou outra vão dar frutos. Chegamos no último princípio, e esse é muitas vezes mal interpretado. Ele fala sobre o motor da criação. E atenção, não tem nada a ver com o gênero biológico, masculino e feminino como a gente conhece. É sobre uma dualidade simbólica, funcional que existe em tudo que é criado. O que esse princípio de gênero diz é que tudo precisa da integração de forças que se completam. Pensa no equilíbrio entre o ativo e o receptivo, a razão e a intuição. O princípio masculino seria essa força da ação, da iniciativa, e o feminino, a força da receptividade, da gestação de ideias. A criação de verdade acontece quando essas duas forças dançam em harmonia. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente usa isso no dia a dia? Vamos sair um pouco do abstrato e ver como esses princípios podem virar ferramentas de verdade para a nossa vida. Essa tabela dá uma boa ideia de como funciona. Por exemplo, no trabalho. O princípio do ritmo lembra a gente que existem ciclos de produtividade e que o descanso faz parte. Não dá para ser 1000% o tempo todo. Ou, nos relacionamentos, o da polaridade ajuda a gente a ver uma briga não como o fim do mundo, mas como uma diferença de temperatura que pode ser ajustada. E nos hábitos, causa e efeito é clássico. Pequenas ações, todo dia, geram resultados enormes lá na frente. E tudo isso traz a gente de volta para o nosso tempo, para o agora. Afinal, qual é o lugar de um livro como o Kybalion no nosso mundo? Um mundo de internet, de algoritmo para tudo, onde muita gente sente uma crise de sentido, né? Aqui é super importante a gente fazer uma distinção. O grande valor do Kybalion não é ser um livro de ciência. Ele é uma ferramenta filosófica. O problema é quando surge uma interpretação meio simplista, que trata ele como se fosse uma fórmula mágica para conseguir o que se quer. Tipo algumas versões da tal lei da atração. Isso, na verdade, tira toda a profundidade simbólica da coisa. E essa discussão toda leva a uma pergunta que está muito em alta hoje, né? Num mundo cada vez mais cheio de algoritmos, de inteligência artificial. Qual é o papel da consciência humana? O que nos torna nós? Talvez uma pista para essa resposta esteja nesta reflexão final. Quanto mais o mundo se automatiza, mais urgente se torna o retorno consciente àquilo que nenhuma máquina pode simular, a presença viva de um ser humano em si mesmo. No fim das contas, talvez o grande legado do Kybalion seja justamente esse lembrete. No meio de tanto ruído e tanta tecnologia, a jornada mais importante ainda é para dentro. É a jornada da consciência.